Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Bom, agora eu vou trazer para vocês uma retrospectiva de 2024. Tentar abordar aqui as principais alterações, as principais decisões, os principais tópicos que mexeram com o direito tributário no ano de 2024. E eu quero começar pela jurisprudência. Nós tivemos muitas alterações jurisprudenciais em 2024, nós tivemos muitas decisões que foram cruéis com o contribuinte e muito favoráveis ao fisco. Não é choro de perdedor, mas uma coisa é fato. O ano de 2024 é um ano para ser comemorado pelas fazendas, porque os contribuintes amargaram derrotas importantes. Mas sempre para distorcer a ordem das coisas, eu começo falando de uma vitória do contribuinte. Em dezembro de 2023, foi proferida uma decisão, e aí, Gabriel, mas não é retrospectiva de 2024? Mas eu preciso começar com 2023, porque essa história começou em 2023 e terminou em 2024. Em dezembro de 2023, o contribuinte foi bem sucedido no julgamento do tema 1125 pelo STJ, tema repetitivo 1125, que determinou a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS. Gabriel, mas essa decisão então é de 2023, né? A decisão é de 2023, mas efetivamente o STJ modulou os efeitos da exclusão do ICMS em substituição tributária, do PIS e da COFINS, né? Garantindo aos contribuintes que já haviam ingressado com ação judicial o direito da aplicação retroativa dessa decisão. Ou seja, tecnicamente, o STJ entendeu que a decisão só valeria para o futuro, ou seja, a partir de 14 de dezembro de 2023. Entretanto, os contribuintes que já haviam ingressado com essa discussão, quer seja na esfera judicial, quer seja na esfera administrativa, tiveram garantido o seu direito de excluir o ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS. E cá entre nós, foi uma decisão muito favorável, mas uma decisão também muito justa. Por quê? Porque o ICMS em substituição tributária nada mais é do que um sistema de recolhimento do tributo. Não é um novo ICMS. Não é um ICMS diferente. É o próprio ICMS que ele está sendo recolhido antecipadamente em substituição tributária, antecipando uma venda que vai acontecer ou não, mas de uma venda que vai acontecer no futuro. Então, o ICMS em substituição tributária é só uma sistemática de recolhimento. E por ser só uma sistemática de recolhimento, foi aplicado o tema 69 da repercussão geral, que é a famosa tese do século. Então, no mesmo caminho, foi excluído o ICMS em substituição tributária da base de cálculo do PIS e da COFINS. Beleza? Então, começamos 2024 com uma modulação favorável. Entretanto, ainda aproveitando dessa discussão de teses filhotes, o STJ julgou a exclusão do ISS do PIS e da COFINS. Olha, a exclusão do ISS do PIS e da COFINS foi uma discussão gerada efetivamente pela tese do século. Então, voltando aqui só para a gente entender, né? A tese do século, tema 69, foi a exclusão do ICMS, do PIS e da COFINS, em que o STF entendeu que o ICMS não pode integrar o conceito de faturamento. Por quê? Porque o ICMS é uma verba transitória, é um valor que entra na conta da empresa comercial e sai para o Estado, ou seja, quando a empresa comercial emite uma nota fiscal, ela coloca o valor do ICMS na nota fiscal, o contribuinte, de fato, ou seja, o consumidor final, ele paga o valor da nota, a loja pega esse valor e entrega para o Estado. Então, é uma receita transitória. Por ser uma receita transitória, não pode estar incluída na base de cálculo do PIS e da
COFINS. Então, nós advogados fizemos o quê? Pegamos a tese e falamos, olha, a mesma coisa deve ser aplicada no ISS. O ISS também tem que ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, porque o ISS também é transitório. Quando a empresa, a prestadora de serviço, um hotel, por exemplo, ela joga o ISS na nota fiscal, o consumidor final paga o valor da nota e aquele ISS ele vai ser transportado para os cofres do município. Então, a receita transitória é da mesma forma. Esse assunto, então, foi a julgamento no STF. O tema 118 da repercussão geral, recurso extraordinário 592-616, tá? Esse recurso ele começou a ser julgado lá em 2020, né? E efetivamente, nesse caso concreto, nós tivemos o início do julgamento em 2020, a continuidade em 2024, tá? No caso concreto, originário da 4ª região, do TRF da 4ª região, foi validado o ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, e no STF a alegação é de que seria inconstitucional. O relator, que já está aposentado, foi o ministro Celso de Mello. Ele votou pela exclusão do ISS do PIS e da COFINS. Ele considerou que esse valor não faz parte do patrimônio do contribuinte. Seria a mesma lógica, né? Quem acompanhou o relator à época foi o ministro Lewandowski, que também está aposentado, a ministra Rosa Weber, que também está aposentada, e a ministra Carmen Lúcia. O ministro Dias Toffoli, ele abriu divergência, entendendo pela incidência do ISS, pela inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, porque o ISS integra o patrimônio da empresa, e o seu voto foi acompanhado pelos ministros Fachin, Alexandre de Moraes e ministro Luiz Roberto Barroso. Então, nós tivemos ali, nesse julgamento que aconteceu em agosto de 2024, ministro Lewandowski, Rosa Weber, Carmen Lúcia e o ministro Celso de Mello contra a incidência, ministros Fachin, Moraes, Luiz Roberto e Dias Toffoli pela incidência, tá? E aí, galera, assim, a gente tem um problema, né? Por quê? Porque efetivamente nós não tivemos uma conclusão efetiva, porque o julgamento ele continuou, o ministro Gilmar Mendes acompanhou a divergência, né, do ministro Dias Toffoli, e o ministro André Mendonça votou favorável aos contribuintes. Então a gente chega em 2024, dezembro de 2024, com um empate de 5-5, restando apenas o voto do ministro Fux para decidir se o ISS estará incluído ou não na base de cálculo do PIS e da COFINS. Olha, a expectativa ela é favorável aos contribuintes, tá? A expectativa é favorável porque o ministro Fux ele efetivamente tem um entendimento que historicamente é favorável aos contribuintes, mas a gente precisa aguardar as cenas dos próximos capítulos, tá? Então eu só queria deixar aí claro que o tema 118 ele está pendente de julgamento, avançou bastante, a Gabriela não resolveu nada. Bom, não resolveu nada, mas ele já avançou bastante e agora a gente tem que aguardar aí esse empate de 5-5 com a expectativa da decisão do ministro Fux. Beleza, gente? Tá tranquilo? Tá favorável? Maravilha, maravilha. Um outro assunto, ainda na discussão dessas dessas teses filhotes, né? É que o contribuinte é muito criativo,
né? O contribuinte ele é muito criativo. E ele, então, começou a discutir as variantes, as variáveis, né? Dentre elas, a possibilidade de exclusão de PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS. Ou seja, a lógica seria invertida da tese do século. Ou seja, se não pode incluir ICMS na base de PIS/COFINS, PIS/COFINS também não pode estar na base de ICMS, tá? Eu sempre fui contra essa tese. Por quê? Porque efetivamente o fato gerador do ICMS é a circulação de mercadorias. E a base de cálculo do ICMS é o valor da operação. A base de cálculo do ICMS é o valor da operação. Entretanto, e aí é um ponto muito relevante, no caso do PIS/COFINS, a base de cálculo é o faturamento, que não tem nenhuma relação com o valor da operação. Então eu sempre defendi que a tese que se aplicava no julgamento do tema 69 não poderia ser aplicado de forma diferente no caso, de forma invertida no caso do ICMS. Não seria possível essa aplicação. Essa aplicação estaria, então, equivocada, na minha singela opinião. E aí, galera, o que aconteceu? Essa aplicação é tão equivocada que o STJ precisou julgar esse assunto. E no mês de dezembro de 2024, no dia 11 de dezembro, o STJ manteve a jurisprudência que até então era aplicada, no sentido de que a tese do século não se aplica no caso concreto, tá? Porque a base de cálculo do ICMS é o valor da operação. E o valor da operação significa que o valor da mercadoria não é limitante. Você tem que aplicar todas as condições exigidas do comprador para a concretização do negócio. Então, como o PIS e COFINS são repassados economicamente ao consumidor final, né? Nesse caso, o repasse ele é um repasse legal e não é um repasse simplesmente econômico. Então, o STJ firmou a tese no sentido de que a inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação. Por quê? Porque efetivamente a base de cálculo do ICMS é o valor de venda da mercadoria. A base de cálculo do ICMS é o valor de venda da mercadoria. Beleza, galera? Então, ó, presta atenção. Assunto importantíssimo, diga-se de passagem, tá? Hoje está pacificado. Beleza, galera? Tranquilo? Joia? Fácil? Legal. Bom, nós tivemos uma outra decisão importantíssima em matéria tributária. Saindo dessa discussão de CMS, PIS/COFINS, ISS, PIS/COFINS, essa discussão de base de cálculo, que é um negócio que parece eterno, né? O STJ julgou o recurso especial, anota aí que é importante, 1.798.667 da Paraíba, 1.798.667 da Paraíba. E esse julgamento reconheceu a prevalência do artigo 147 do CTN até a notificação do lançamento. O que significa isso? Significa dizer que o contribuinte ele pode apresentar a declaração retificadora durante a fiscalização, desde que essa retificadora seja antes da notificação do lançamento. Ou seja, o STJ entendeu
que a declaração do imposto de renda apresentada pelo contribuinte representa o autolançamento. Isso é suficiente para a constituição do crédito tributário, cabendo ao fisco homologar ou não. Então preste bem atenção. Para o STJ, a declaração retificadora ela tem a mesma natureza e efeito da declaração original, refletindo informações mais atualizadas. Essa jurisprudência ela é muito importante porque até esse julgado, o entendimento preponderante nos tribunais era no sentido de que a declaração retificadora transmitida após o início do procedimento fiscal, ela não poderia produzir efeitos. Esse entendimento foi adotado com base no artigo 895 do Regulamento do Imposto de Renda de 2018. Tá? Esse novo precedente ele garante a aplicação do artigo 147, parágrafo 1º do CTN, autorizando a retificação da declaração desde que haja erro e a retificação ocorra até a notificação do lançamento. Gente, olha só, essa decisão ela é muito importante. Por quê? Porque o STJ havia decidido, no julgamento do recurso especial 1.149.022 de São Paulo, 1.149.022 de São Paulo, o STJ havia decidido quais eram os requisitos para a caracterização da denúncia espontânea. O STJ então entendeu que a denúncia espontânea ocorre quando o contribuinte confessa a prática da infração e paga o débito antes que o fisco inicie qualquer procedimento de cobrança. Percebe? Nesse caso, o entendimento do STJ era limitador. Ou seja, para o STJ, foi definido que o débito então tinha que estar declarado, o pagamento do débito declarado tinha que ser feito até o vencimento, a declaração tinha que ser retificada antes de qualquer procedimento da administração tributária e a diferença do tributo tinha que ser pago na mesma data da retificação. A decisão nova do STJ, ela, claro, ela não aborda a denúncia espontânea especificamente. Entretanto, ela garante a declaração retificadora durante o processo de fiscalização, o que impacta na interpretação da denúncia espontânea. Percebe? Então, veja, há ali um alinhamento dos interesses entre fazenda e contribuinte, garantindo que o contribuinte de boa fé possa retificar por erro. Porque às vezes o contribuinte não percebe que errou. Inicia-se a fiscalização e o contribuinte fala, caramba, eu preciso corrigir isso. Nesse caso, a gente tem um caminho muito relevante, porque esse caso garante que o contribuinte efetivamente corrija a obrigação acessória, então ele afaste a multa, pelo menos a punitiva. Porque aqui a gente tem uma outra discussão, que essa não está consolidada ainda. A denúncia espontânea se mantém? Eu entendo que não. Mas o meu entendimento é irrelevante. Mas, pelo menos, o contribuinte é retificado, demonstra boa-fé e afasta, nesse caso, a multa punitiva, sendo mantida só a multa moratória, na minha opinião. Mas veremos as cenas dos próximos capítulos, né? Veremos as cenas dos próximos capítulos. Mas é, sem sombra de dúvidas, uma decisão que merece a nossa atenção, né? É, sem sombra de dúvidas, uma decisão altamente relevante. Belezinha, galera? Tranquilinho? Fácil? Bom,
efetivamente, senhoras e senhores, a gente tem uma outra decisão importantíssima no STF. Essa decisão de outubro de 2024. O STF afastou a incidência do imposto de renda do doador no caso de adiantamento de herança. Tá? A primeira turma do STF entendeu que nesse caso não houve acréscimo patrimonial e por não ter havido acréscimo patrimonial não poderia haver a incidência do imposto de renda. Essa discussão ela foi adotada no recurso extraordinário 1439539, 1439539. E a discussão é a seguinte. O indivíduo decide doar bens e direitos em valor de mercado para os seus filhos, adiantando a herança. Então eu tenho lá um imóvel, o indivíduo tem um imóvel lá no imposto de renda, declarado em 100 mil reais, ele vale 1 milhão, ele doa para os filhos como adiantamento de herança 1 milhão de reais. Tá? E aí a discussão foi a seguinte, incide ou não incide imposto de renda nesse caso? Tá? O STF entendeu que a incidência do imposto de renda acarretaria uma bitributação. Porque nesse caso já haveria a incidência do ITCMD. Tá? Então o STF entendeu que não incide imposto de renda no caso de adiantamento de herança. Essa decisão é muito importante, tá? Mas ela é muito, muito, muito importante mesmo. Por que essa decisão é muito importante? Porque essa decisão ela traz um conhecimento, um alívio para aquele que está doando. E eu confesso que eu não concordo com ela. Tecnicamente falando, explico por quê. O fato tirador do TCMD é doação, o fato tirador do imposto de renda é o ganho de capital. O que você tem aqui é uma possibilidade de planejamento tributário muito grande. Porque se o pai doa para o filho, como adiantamento de herança, um imóvel que está subavaliado, quando o filho for vender, e ele doa valor de mercado, quando o filho for vender, ele vai pagar o ganho de capital sobre o valor da venda e o valor que ele recebeu. Ou seja, criou-se um gap de tributação enorme. Lembra do exemplo dos 100 mil? O pai tem um imóvel declarado a 100 mil reais, esse imóvel é doado para o filho a 1 milhão de reais. O filho vende por 1 milhão e 200, ele vai pagar imposto de renda sobre ganho de capital de 200 mil. E não sobre a diferença de 100 mil para 1 milhão e 200. Essa diferença de 100 mil para 1 milhão morreu, se perdeu, não vai acontecer mais. Eu entendo, veja, que o doador, aí eu acho que o argumento é viável, o doador ele não tem aumento patrimonial. Pelo contrário, o doador ele tem decréscimo patrimonial. Então não tenho nenhum fato tirador de imposto de renda. Eu posso até discutir dessa forma. O doador ele tem um decréscimo patrimonial. Ele diminui o patrimônio. Então para ele sequer incidiria o imposto de renda, na minha opinião. Para ele sequer incidiria o imposto de renda. Mas o entendimento do STJ foi que realmente não é devido esse imposto pelo decréscimo patrimonial e pelo fato de haver a doação. Então, é o fato gerador do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação. Tranquilo, gente? Belezinha? E outra decisão relevantíssima no STJ foi o julgamento do tema 1134. Tema 1134 de recursos repetitivos. Olha, o tema 1134 de recursos repetitivos ele é de uma relevância absurda. Principalmente levando-se em consideração aqueles que discutem tributos municipais. Gente, o artigo 130 do Código Tributário Nacional prevê que na alienação de bens imóveis, o adquirente ele responde pelos tributos anteriores à alienação. Pois bem, até aí ok, ninguém discute. O parágrafo único, tributos próprio terreno, tá? Tributos próprio terreno, tributos que seguem o bem. O parágrafo único, ele diz que se você arremata esse imóvel em asta pública, ele vem sem dívidas, porque todos os tributos deverão ser subrogados no preço. É o que está escrito lá.
Pois bem, foi consolidada uma jurisprudência absolutamente equivocada. Absolutamente equivocada. No sentido de que, se no edital da asta pública estiver previsto que há dívidas, o arrematante ele está ciente das dívidas, então as dívidas são transferidas para o arrematante. Essa jurisprudência sempre foi absurda, mas consolidada. Então o indivíduo comprava o imóvel em asta pública, pagava o valor da asta, e logo depois vinha lá o presentinho para ele, que era o IPTU anterior à asta. Quando, na verdade, a asta pública é aquisição originária de propriedade, não deveria haver dívida nenhuma. Pois bem, o STJ finalmente acabou com essa bagunça. Ao julgar o tema 1134 dos recursos repetitivos, o STJ reafirmou a aplicação do artigo 130, parágrafo único do CTN. Ou seja, felizmente, o STJ decidiu favorável ao contribuinte. E felizmente, o STJ afastou a responsabilidade tributária dos tributos anteriores à arrematação, no caso da arrematação em asta pública de bens imóveis. Cá entre nós, é um avanço jurisprudencial que traz uma segurança jurídica para aquele que arremata imóveis em asta pública. Afinal de contas, o artigo 130, parágrafo 1º do CTN, parágrafo único, do CTN, nunca previu que o edital fosse capaz de atribuir responsabilidade. E mais, a responsabilidade tributária decorre da lei. Se a lei não prevê, o edital não pode fazê-lo. Portanto, senhoras e senhores, o tema 1134 do STJ é um tema que merece atenção. É mais uma vitória do contribuinte, mais um motivo para se comemorar. Porque, efetivamente, ao arrematar o imóvel em asta pública, hoje a dívida não será transferida para você, adquirente. Belezinha? Tranquilo? Então, próximo bloco a gente continua com mais retrospectiva de 2024.